Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Nós estamos aqui para gravar uma videoaula a respeito da técnica de destilação fracionada. Então a gente pede que vocês se atentem ao conteúdo que vai ser transmitido no vídeo. Prestem atenção, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem anotá-las e a gente discute isso em aula, enriquecendo assim o aprendizado e a discussão. Ok? Vamos lá? Bom, minha gente, de novo, né? A segunda montagem de uma destilação é a destilação fracionada. Para fazer a destilação fracionada, a gente vai usar um balão de fundo redondo, né? Manta de aquecimento, suporte universal. Aí a gente vai usar esse aparelho de vidro que é a coluna de Vigreux, né? Então é uma coluna de fracionamento. Esses pontos que ela tem aqui internamente, né, eles vão dificultar a passagem dos vapores, provocando então a condensação daquele produto que está sendo arrastado, né, pelo líquido de menor ponto de ebulição. Então essas moléculas que estão sendo arrastadas, elas condensam e retornam para o balão. Então a coluna de Vigreux, ela será colocada, né, aqui no balão. A coluna será colocada aqui no balão de fundo redondo, né, ligado a essa saída lateral da coluna. A gente vai colocar então o condensador, né? E na extremidade aqui do condensador a gente vai coletar então as frações, né, que serão separadas. Bom, esse material, né, como lá na destilação simples, né, a gente deve colocar o produto a ser destilado com o balão fora da manta. Então aqui a gente vai colocar também, né, alguns caquinhos de porcelana. E aí então aqui no balão eu vou pegar aqui 200 ml de álcool, né, da solução inicial, que é um álcool com teor alcoólico baixo, né? Vou transferir para esse balão de fundo redondo. Aí o balão de fundo redondo a gente vai fixá-lo ao suporte universal. Vamos lá. Tem um esquema já na aparelhagem montada. Para essa aparelhagem a gente tem lá manta de aquecimento, né, balão de fundo redondo. Nesse balão vai o líquido a ser destilado. Dentro tem algumas pérolas de vidro ou caco de porcelana. Conectado ao balão de fundo redondo a gente tem a coluna de Vigreux, né? Aqui em cima da coluna de Vigreux a gente tem o termômetro, o qual vai ler a temperatura dos vapores que estarão passando para o condensador. Tem um condensador de tubo reto, né, onde a água, a entrada está ligada aqui na parte inferior e a saída na parte superior. Para coletar a fração, né, a gente tem aqui um Erlenmeyer, né,
que a gente vai coletar a fração. Poderia ser um becker, poderia ser uma proveta, poderia ser um recipiente qualquer. A gente vai usar, né, o Erlenmeyer. Né? Aí, mesma coisa que na destilação simples, a gente vai ligar a aparelhagem. Vamos ligar aqui no último. Já liguei a água de recirculação aqui, né, de resfriamento. Ligo a aparelhagem aqui no máximo. Vou deixar começar a ebulir. Tá? No início da ebulição, a gente vai diminuir, né, a intensidade do aquecimento. Né? E aí, então, a gente processa a destilação. Então, a gente vai destilar aqui, né, até 80 graus, vai coletar a primeira fração. Quando começar a subir dos 80, a gente vai trocar o Erlenmeyer, vai até 85 graus, onde a gente vai coletar a segunda fração. E aí, então, né, a hora que a temperatura começar a subir dos 85, a gente vai coletar a terceira fração de 85 a 90 graus. Né? E aí, então, a gente vai, né, quando começar a subir de 90, a gente vai coletar a quarta fração, que vai, então, até, né, os 95 graus e pode ir até a temperatura que quiser. Né? A gente vai, então, né, fazer aqui a destilação fracionada. Destilação fracionada de uma mistura, né, álcool-água, uma mistura pobre em álcool, né, mais rica em água, para a gente obter frações com maior teor de álcool, menor teor de água. Então, dando prosseguimento ao que o professor Mário disse, temos aqui a nossa mistura a ser destilada. A destilação fracionada, ela possui algumas limitações dependendo do tipo de mistura que a gente tem. Então, numa destilação fracionada, o que é que a gente quer? A gente quer separar os líquidos que compõem uma mistura. Ora, você aquece e esses líquidos eles irão destilar na ordem crescente de seus pontos de ebulição, ou seja, quem tem o menor ponto de ebulição sai primeiro, quem tem o maior ponto de ebulição é o que sai por último. Então, mas é necessário que esses líquidos que compõem a mistura não tenham pontos de ebulição muito próximos, senão, antes de terminar de sair um, já está saindo o outro, porque vocês viram em aulas passadas que durante a ebulição de uma mistura, a temperatura continua variando. Então, se os pontos de ebulição forem muito próximos, eu corro o risco de, antes de terminar de sair o primeiro, já está saindo o segundo. Então, essa é uma das limitações. A outra limitação é o que acontece com essa mistura que a gente vai destilar. Ela forma aí uma mistura azeotrópica. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai recolher 4 frações. Primeira fração, segunda fração, terceira e quarta. Né? Quem é a primeira fração? A primeira fração é o azeótropo, que seria a mistura mais rica em álcool. Tá? E a partir daí, se eu continuo aquecendo, vai começar a haver uma inversão. Ou seja, à medida que a temperatura aumenta, ela vai empobrecendo em álcool e enriquecendo em água. De modo que a primeira fração sai o azeótropo, que tem 96% de álcool, 4% de água, e outras frações também ricas em álcool, só que um pouco menos que o azeótropo. Deve retirar na primeira fração, que seria a fração mais rica em álcool, ela deve estar dando aí em torno de uns 80 graus GL, 80 e pouco, mais ou menos. Essa seria a fração mais rica em álcool. À medida que a temperatura sobe e a gente controla a temperatura pelo termômetro, então ela vai empobrecendo em álcool e enriquecendo em água, de modo que a última fração, que é a quarta, ela deve estar bem pobre em álcool e bem rica em água. Então, olha, começou a destilar a primeira fração. E aqui a gente tem a coluna. Qual é a função da coluna? Dificultar a saída do menos volátil. Então, a minha mistura é água,
que é menos volátil, e álcool, que é mais volátil. Ela deve dificultar a saída da água. Então a gente percebe que está pingando lá dentro. O que é isso? Sai o álcool e arrasta um bocado de água. A maior parte da água, ela bate na coluna e condensa na coluna e retorna ao balão. Então a água, a maior parte sai e retorna, sai e retorna. Com isso, a minha mistura, tá? Que eu tô, o meu destilado, que também é uma mistura, só que na primeira fração tá mais rica em álcool. E à medida que a temperatura vai subindo, ela vai empobrecendo em álcool, enriquecendo em água. A gente vai recolher as 4 frações e ao final a gente vai medir o teor alcoólico de cada fração, desde a mistura inicial, a mistura que a gente começou a destilar, até a primeira, segunda, terceira e quarta frações, para ver como ficou o teor alcoólico de cada uma. Temos a solução inicial, que a gente colocou no balão para começar a destilação. A primeira fração que a gente coletou até 80 graus. A segunda fração que a gente coletou até 85 graus. A terceira fração que a gente coletou até 90 graus. E a quarta e última fração que a gente coletou até 95 graus. Então vamos medir o teor alcoólico de cada uma. Bem, a primeira fração, a solução inicial, aquela que a gente começou a destilação com ela está com um teor alcoólico de 57%. 57% de álcool na mistura, 57% em volume, ou seja, de cada 100 mililitros da mistura, 57 mililitros é álcool e 43 mililitros é água. Para a gente fazer essa leitura, é sempre interessante a gente secar o alcoômetro quando tira de uma solução e coloca em outra. Bem, então a primeira fração que eu falei que seria a fração mais rica em álcool, a gente gira o alcoômetro como se fosse um peão. Na hora de fazer a leitura, ele não pode estar aderido à parede. Se tiver, gira novamente. Então, a segunda fração está dando 79 graus GL. Então, para ler a terceira, eu seco, mergulho na terceira fração. A terceira fração está dando 65 graus GL. A terceira 49. A terceira vai dar abaixo da segunda.
Está dando 49 graus GL. 28. E a quarta e última. Está dando 28 graus GL. Então, como eu disse para vocês, à medida que você vai destilando, a mistura vai empobrecendo em álcool e enriquecendo em água. De modo que a fração mais rica em álcool é a primeira. A fração mais pobre em álcool é a última. Então, quem é que está nessa fração? É o azeótropo e as outras misturas que tem um teor alcoólico um pouco abaixo do azeótropo, que estão misturados, né? Porque a gente foi fracionando de acordo com a temperatura. Então, a gente determinou faixas de temperatura para recolher esses destilados. Ok? É isso então, pessoal. A gente espera que vocês tenham aproveitado. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem assistir o vídeo quantas vezes vocês quiserem e vocês podem também nos perguntar e enriquecer o momento da aula durante a discussão, ok? Até a próxima videoaula.